Se uma quiser me ouvir, eu vou ter prazer de falar da palavra, amém? Glória a Deus, amém? Nós queremos uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, amém? Deixa eu falar algo, pastor, qual que é a importância do culto? Nós temos os GUs, não temos? Lá é o momento de você convidar alguém para estar junto, para compartilhar uma ideia, ouvir o que os irmãos têm para falar, abrir o coração, pedir uma oração. Agora o culto ele tem um teor diferente, o culto é um pouco mais afastado, né? No momento em que o pregador está pregando, a pessoa fica mais escondidinha. Pode abaixar um pouco o retorno, é isso a microfonia, tá? Baixa um pouquinho, som, ei, aí. Então, a pessoa fica um pouquinho, agora aumenta, estou ouvindo mais na frente do que atrás, porque a igreja está um pouco vazia, aí o que acontece? Os irmãos ficam mais tranquilos. Então, irmãos, toda semana você tem um poder na mão. Convide alguém para vir no culto, amém? Um ensino pode mudar o destino da pessoa. Eu não estou preocupado de ter cadeira vazia, porque se tem é porque dá para nós encher, amém? Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com vocês. Eu tenho tanto respeito que eu vou trazer um ensino bom, para que nutra a vida e mude o destino eterno. Sabe o que eu estou percebendo em Deus? Vai ser cada vez mais difícil eu dar uma palavra de aula, porque a aula tem que ser, ela precisa ter um começo e um fim, né? E o Senhor está me chamando muito no espontâneo da pregação. E deixa eu falar algo que eu percebo. Eu percebo, irmãos, que quando nós nos posicionamos e compreendemos a importância de estar no culto, nós transformamos a nossa vida e de muitas pessoas que olham para nós. Nós não entramos no sistema delas, elas entram no sistema cristão. Não tem lugar melhor do que estar numa mesa de discipulado, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem pessoas que pagam muito dinheiro por mês para ter uma aula por semana do que a gente ensina aqui. Podem achar besteira do que eu estou falando, mas tem pessoas que pagam muito dinheiro por mês para ter uma aula por semana do que nós temos aqui. De tão forte aquilo que a gente está recebendo de Deus. E sabe quando que a gente percebe isso? Quando a gente começa a conversar com irmãos de outras denominações. Como eu tenho contato com muita gente, eu vejo isso. Amém? É um ambiente gostoso estar na presença do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Não tem lugar melhor para a gente estar hoje. Irmãos, hoje eu vou dar a quinta aula do que fala do corpo. Obrigado, Lu, glória a Deus, aleluia. E a Lu com esses cachos longos aí do Nordeste, amadas pelo Vilmário, essas cabeleiras, glória a Deus. E Vilmário veio até mais cheiroso hoje, ele e o Júnior, que dá tempo de tomar banho agora, irmãos. Eles estão morando aqui do lado, meu Deus, eles estão mais bonitos. Pronto, agora vamos liderar a igreja. Até a Lu está sorrindo mais, ter o marido cheiroso desse jeito. Glória a Deus, Deus é bom, né? Todo mundo, quem não sabe, a 500 metros daqui é a casa do Júnior, viu? Então passa lá e toma um café com ele. Se o Júnior não tiver café, o Vilmário mora na frente. Ele vai ter. Alguém vai ter, irmãos. Alguém vai ter. Glória a Deus. E eu quero continuar a aula do espírito, da alma e do corpo, irmãos. Hoje eu quero falar, o Senhor já tem preparado meu coração para falar algo do espírito, amém? Eu quero falar, eu falei na última aula, quando a alma governa, falei ou não falei? Agora, por que a alma governa, irmãos? Por que nós somos governados pelos sentimentos? Sabe quando você entra em contato assim, ó, pastor, eu estou tão confuso, eu estou chorando, eu estou angustiado, eu estou desnorteado, e tal, é porque você está sendo governado pela tua alma, amém? Existem 3 reinos que a gente pode se envolver. O primeiro é o reino de Deus. Você se envolve através do teu espírito. O segundo é o reino da alma. Você é guiado por sentimentos passageiros. Tu vê um filme hoje do Superman, tu quer voar. Tu vê um filme de guerra, tu quer ir para a guerra. É que nem criança. A criança acabou de ver um filme, já viu criança? Viu um filme de guerra, pronto, tudo é arma, tudo é tanque de guerra, é ou não é? O meu filho esses dias viu Transformers comigo, eu peguei aquele último Transformers para ver com a Su, filme espetacular, mas o protagonista muito ruim, ainda bem que o protagonista principal, o Optimus Prime,
Graças a Deus, mas o humano estava muito ruim. Aí o meu filho assistiu comigo, o filme não tinha nada, eu vi, depois eu vi com ele. Pronto, irmãos, todos os carrinhos deles virou Transformers. Tudo era Transformers, tudo era luta, tudo era esse negócio. Por quê? Porque o Emanuel é guiado pela alma. O Emanuel não tem um espírito ativo em Deus. Ele é alma purinha. A criança ela não está nem aí, às vezes ela fala, é meu, ninguém pega. A minha filha, ela morde o Emanuel quando ela quer pegar algo dele. E o pessoal fala, nossa, tão boazinha, morde o irmão. É nada, irmãos, eles são alma pura, egoísta. Quem está na alma é egoísta, quem está na alma se isola. Pessoa que anda muito isolada vive nos sentimentos da carne. Alma, sentimento, tu se move pelo teu sentimento. Marido que fica muito irado com mulher, sentimento. Mulher que fica chorando demais, sentimento. Não que não pode chorar, amém? A Mai está rindo e cutucando o Roberto. A Mai é engraçada, irmãos, ela passa tempo sem falar comigo, quando manda mensagem é chorando. Sempre que eu lembro da Mai, ela está chorando, meu Deus do céu. Mas é uma querida, né? Chorando na presença do Senhor, aleluia. E, irmãos, isso é alma. Então, mas aonde começou esse governo? Abre comigo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ele não é uma alma, ele é uma alma vivente, porque ele tem um espírito dentro dele. E plantou Deus um jardim, e colocou o homem ali, e o Senhor fez brotar terra, a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Tinha uns rios ali, se dividia, tornava em 4 braços, era Pison, então dali tinha Gion, tinha Idequel no verso 14, e Eufrates no final do verso 14. No verso 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para para lavrar e guardar. Irmão, todo homem que é homem, a primeira coisa começa a trabalhar, amém? Busca um trabalho, porque a primeira coisa que Deus fez com Adão foi, botou para lavrar e guardar. Então, a primeira coisa que um homem tem que se posicionar é trabalhar e proteger. Lavra fala de guardar e conservar, produzir, e guardar fala de proteger. Esses são os homens de Deus. E ordenou o Senhor o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Ponto. Adão comeu da árvore ou não comeu? Naquele momento, Adão falou assim, presta atenção, estou contigo, Senhor. Eu vou ali, vou cuidar do jardim, vou cuidar de Eva, vai ser uma bênção, estou contigo, vou ali, vamos embora. Mas um dia, Adão tirou os olhos do Senhor e botou na Eva, e decidiu comer desse fruto, quebrou a aliança. Quando ele quebrou, ele morreu. Tá, mas Adão não continuou vivo mais centenas de anos? Continuou ou não continuou? Mas por que ele morreu? O Senhor mentiu quando ele falou que certamente ele morrerá? Não. Mas é porque o Senhor, quando ele falou que Adão morreria, seria a morte do espírito dele. O espírito de Adão entrou em coma. Adão, ele não tinha acesso à morte. Mas à medida que a vida de Adão foi passando, o que foi acontecendo? Ele foi morrendo. Só que Adão viveu muito mais tempo do que nós, porque lá ainda ele tinha muita conexão com Deus, apesar da morte. Tanto é que Adão falava com Deus ali muito mais rápido, muito mais fácil do que hoje nós falamos muitas vezes. Hoje não, porque tem o Espírito Santo. É só tu fechar o olho e pedir que ele fala na hora. É só tu ser sensível para ouvir. Mas Adão, irmãos, naquele momento, ele morreu no Espírito. E depois de um tempo, a morte veio e pegou ele. Por quê? A morte começa no espírito, tu não percebe. Quando tu vê o teu corpo está envolto a ela, não dá mais tempo de voltar. Agora presta atenção.
A morte espiritual de Adão gerou ao passar do tempo a morte física. Pastor, o que é morte? Se você pegar o termo clínico de morte, é a interrupção com o ambiente. Quando tu fala assim, ó, minha mão está morta, é porque ela não mexe mais, ela não interage mais. Eu lembro uma vez que nós temos um velório aqui na Cor, uma pessoa morta, fiz alguns velórios já, a pessoa não interagia mais com o ambiente, ela estava parada. Quando você morre, não tem mais comunicação com o ambiente. Então, quando Adão morreu, ele perdeu a comunicação com quem? Com Deus. O espírito de Adão perdeu a conexão com Deus. Todo ser vivente, se ele perde a conexão com a sua essência, ele morre. Por exemplo, se tu tirar uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Porque Deus falou que a terra produziria as plantas. Se tu tira um animal da terra, o que acontece? Um animal terrestre, joga na água, o que acontece com ele? Ele morre. Se tu pega um animal aquático, como o peixe, e tu joga na terra, o que acontece com ele? Ele morre. E o homem? Foi a terra que produziu o homem? Não, foi Deus. Se tu tira um homem de conexão com Deus, ele morre. Consegue entender? Não foi a terra que fez o homem. Deus falou, façamos nós. Por isso que na terra, tudo morre, se for tirado da terra. Mas nós só morreremos se formos tirados de Deus. Compreende isso? Porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Ele quem nos liga. Mas Adão perdeu a conexão com Deus. Na palavra de Deus, irmãos, isso é um estudo, amém? É muito importante que nas quartas você tenha um caderninho de anotação e anote. É muito importante que é um estudo. É um estudo. Na quarta-feira é principalmente um estudo, é algo lógico, né? O Sermão do Monte, vocês já leram o Sermão do Monte, irmãos? Jesus está falando de levar um tapa na cara, daqui a pouco ele está falando de perseguir o irmão, daqui a pouco ele está falando da oração no quarto. O Sermão do Monte é uma salada de fruta. Jesus parou e falou, eu vou pregar de tudo. Estava inspirado e pregou. O estudo não, o estudo é algo que a gente fica em cima de um tema só. Não é uma pregação, é um pouco diferente. Agora veja bem, na Bíblia, a morte está sempre relacionada quando o espírito não está mais vivo. Se você pegar Efésios, capítulo 2 e verso 1, que eu sei que muitos estão estudando aqui, e você lê, você vai ler assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então presta atenção comigo. É vital você entender isso enquanto cristão. Quando você morre no espírito, você está desconectado totalmente de Deus. É de vital importância nós entendermos isso. A Bíblia fala que quando nós estamos mortos, é porque o espírito morreu, amém? Glória a Deus. Tá, agora vamos lá. O espírito morreu. Quando o espírito morre, ele funde com a alma. Meu Deus, pastor, o que tu está falando? É lógico que a alma, o espírito e o corpo são um. Tu não consegue tirar essa é a alma do pastor, esse é o espírito. Mas o governo do espírito e da alma, no momento em que o espírito se desconecta com Deus, ele funde. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, abre comigo. Muito importante. Hebreus 4, 12. Olha o que diz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Por quê? Porque quando o homem está morto, a alma e o espírito é governado pela alma. Tu não distingue mais o homem se ele é espiritual ou está na alma. Mas a palavra de Deus, quando ela entra, ela começa a dividir o domínio das paixões e o domínio do espírito. Por isso que a palavra de Deus, ela é capaz de julgar, até eu, irmãos, presta atenção nisso, que
Que poderoso que é o poder da alma. Mais de 50% dos pastores do Brasil, eles estão na alma, eles sobem em cima de um púlpito, eles falam da palavra de Deus, mas o intuito deles é o próprio império, é ganhar dinheiro, é fazer um templo maior, para ter um templo maior, para ter um templo maior. Por quê? Porque a motivação são as paixões da terra, porque a alma dele está governando. E ele fala bonito, ele convence. Se tu não conhecer a vida dele com a palavra de Deus, tu não divide o espírito da alma dele, porque o governo da alma parece que é espiritual. Então o espírito, ele só é dividido da alma com a palavra de Deus, é ela que traz o discernimento. Quem não conhece Bíblia não tem discernimento no espírito. Olha que interessante. Agora veja bem, quando os dois estiverem juntados, no livro de Judas, vou abrir o livro de Judas. Esse Judas não era o que traiu Jesus, amém? Diz assim, ó, no verso 19: esses são os que causam divisões sensuais, eles não têm o Espírito de Deus. Os espíritos estão mortos, causam divisões sensuais. Presta atenção nisso. Quem não tem o Espírito de Deus, ele não quer resolver, ele quer dividir, ele tem um intuito por trás. Antônio, eu te amo muito, mas nosso pai morreu e a gente tem uma herança. E ele tinha dito que a maior parte era minha. E agora eu me divido com o Antônio, porque até enquanto não tinha dinheiro no jogo, eu amava o Antônio. Alma, o espírito não é assim. O espírito ele perde para cuidar do próximo, ele é luz, ele é pureza, ele é nobreza. A alma, ela faz você achar que tu ama todo mundo. Até a pessoa botar o dedo no teu nariz e falar, mas tu está errado nisso aqui, tu que está errado, tu que não presta, tchau para ti. A alma, ela te ama ela ama todo mundo, até alguém dizer, tu sabia que tu deveria acordar mais cedo? Que tu é muito preguiçoso? Não, tu que não sabe da minha vida. Uma luta, irmãos. Hoje acordei 8 horas nem é tarde, parecia que eu não tinha dormido. Eu falei para você, mas que luta. O corpo. Sabe, irmãos, a alma ela é desse jeito, ela é enganosa, a mais corrupta. Alma. Ela vai fazer tu achar que tu vai dar uma pecadinha e não vai ter problema nenhum. Acaba contigo, te governa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo que um abismo puxa outro abismo. Quando você peca um pecadinho, depois aquele pecadinho vai ter que aumentar um pouquinho. Vai ter que aumentar mais um pouquinho. Vai ter que aumentar mais um pouquinho e assim vai. Por quê? À medida que tu se envolve com o governo da alma, mais ela toma espaço, mais ela quer sentir. Pode conversar, né? Quem passou por aqui já, passou por dependência química, o Wander é uma autoridade, Deolindo sabe o que a gente está falando, se tem mais gente aqui, sabe que a dependência química, ela vai te puxando cada vez mais profundo, tu quer ter uma sensação cada vez mais profunda. Pelo menos as pessoas que eu conversei me falaram isso, eu nunca usei. Por quê? Porque a tua alma quer um sentimento cada vez mais violento, cada vez mais violento, cada vez mais violento. Porque ela vai governando o teu corpo. Então a alma, ela é desse jeito. Quando a alma governa, irmãos, não é o reino de Deus que você está acessando, é o reino da alma. Mas pastor, não é o reino do diabo, não. É o reino da carne, do pecado. O reino do diabo é outro nível ainda, que eu já vou falar. Nesse lugar aqui da alma, tu perde a resistência que vem do espírito. Você começa a pecar deliberadamente, tu não tem mais aquela coisa assim, não, eu vou resistir porque está errado. Não, tu se joga. Tu não está mais preocupado com nada. O homem não está mais preocupado em olhar para a bunda de outra mulher mesmo estando casado. A mulher não está mais preocupada em ficar falando de outros homens com as amigas, mesmo que o marido não está junto, ela fica falando de outros homens. Não está, porque não importa mais, porque a alma é sentimento. Estou a fim de falar, eu falo. É muito forte, irmãos. Tu não precisa mais cumprir horário.
Tu não precisa mais honrar pai, mãe, pastor, amigo, palavra. O governo da alma é assim, ó, tô sentindo, eu faço. Hoje eu tô afim de ir para um lugar, eu vou. Hoje eu tô afim de comer, eu como. Hoje eu tô afim de não comer, eu não como. Por quê? Porque a tua alma governa. Ela faz tudo que é bom. Tu fala assim, ó, eu sei o que é bom, mas tu não pratica. Por quê? Porque a tua alma te governa. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço porque a tua alma te governa. O sentimento. Eu fiz um voto pessoal, irmãos, com Deus. Uma vez eu falei assim, Senhor, eu não vou mais comer muito açúcar, muito chocolate, essas coisas. Eu gosto muito de comer essas coisas. Toda vez que eu comprava uma barra de chocolate da Garoto, minha esposa brigava comigo. Aquela do confete, sabe? Porque aquela barra é terrível, porque ela faz tu mastigar para sentir o confete, então o chocolate acaba rápido. As outras tu fica chupando, né? Aí eu comprava e falava, vou comer só um trilhinho. Aí eu comia aquele trilhinho, mas depois eu precisava, esse era para amanhã, mas eu já vou adiantar hoje, não como amanhã daí. Quando eu vi, a barra acabou, irmãos. Governado pela alma. Não consegue segurar. O corpo manda uma sensação e tu quer. E eu nunca consegui, irmãos, não consegui. Não, mas é só um golinho, né? É que nem o alcoólatra, ele fala assim, não, mas se eu quiser eu paro. Para nada, irmãos. Para nada. Porque é difícil, irmãos, é difícil. Porque a tua alma pede, ela berra. Só que tu não tem governo, porque o teu espírito está em coma. Tu estás largado para o governo da alma. Quem está no governo da alma não aceita opinião. Tu já viu aquelas pessoas que tu fala o óbvio para ela e ela não aceita? Tu fala o óbvio é óbvio. Não é bem assim, mas é óbvio que é. Governo da alma. Governo da alma. Governo da alma é desse jeito. Tem que ver quando tu está com um parente, irmãos. Aí tu está super espiritual. E daqui a pouco tu senta lá na mesa dos parentes, numa janta que reuniu a família, e tu quer falar de alguma coisa, e todos eles discordam de ti. Está tudo na alma. Tudo na alma. Não adianta tu querer discutir com a alma. Ama. Mas a alma, ela é desse jeito, ela quer sentimento. Aí a pessoa fala assim, eu te odeio. Aí amanhã a pessoa fala, eu te amo. Aí hoje a pessoa fala, eu quero largar essa mulher. Amanhã, não, eu sou apaixonado por essa mulher. Um dia faz um texto no Facebook que parecia que o Shakespeare ressuscitou. Aí a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, que declaração que ela está fazendo. No outro dia está terminando. Alma. Não é convicção, é alma, é sentimento. Porque num dia o homem tratou a mulher bem, no outro dia ele tratou ela mal. Ela reage conforme os sentimentos. Alma. E o homem também. Um dia eu estou a fim de fazer tudo em casa, outro dia eu só fico no sofá. Alma. Porque um dia eu estou afim, outro dia eu não estou afim. Alma. Tudo isso é alma. Isso é o reino da alma. Agora, o espírito está em coma, amém? Entenderam isso, né? O espírito, que é aquela parte nobre, pura, que é aquela parte assim, shakespeariana, que é aquele negócio tipo assim, de amor, Romeu e Julieta, eu morro por ti. Essa parte, irmão, é só o espírito. A alma não existe isso. A alma, ela está contigo e ela vai dizer que ama até apertar. Quando apertar, não amo mais, eu quero cuidar da minha vida. A alma, ela não se doa, a alma é egoísta. Por isso que a criança é assim. A criança, ela quer brincar contigo. Se for uma coisa meio ruim ali, meu filho, ele brinca a manhã toda. Mas se eu falo assim, tá filho, agora vamos brincar de guardar as coisas. Ele começa guardando, mas daqui a pouco ele para, porque encheu o saco. Porque a alma é assim. Ele faz o que dá vontade. Entende? E aí, se a gente não faz, começa a chorar. Aí o pai tem que pegar, quando é rebeldia extrema, uma varinha e dar umas varadinhas. Por quê? Escuta o que eu estou falando. A tua alma não pode mandar na tua vida. Convicção, disciplina, tem medida. Dá um jeito nesse teu sentimento de choro e faz o que tem que fazer. Porque o espírito tem que ser ativo. Agora, a única coisa que pode é isso aqui. A única coisa que pode é a palavra de Deus.
Ela que ativa o teu espírito. É quando você vem aqui na frente, você fala assim, ó, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, eu quero. Aí, pum, ativa o espírito. Dentro de ti começa a mover algo que te conecta novamente a Deus. E aí a tua alma até berra, mas tu tem mais força. Agora tu começa a controlar. Tu bebia até cair, agora tu só bebe até ficar tonto. Tu já começou a segurar. Por quê? Porque o teu espírito está aqui, ó, para, não faz. Aí tu era fiel só quando estava na frente, agora quando tu está atrás, tu já é fiel também. Antes, quando tu estava na frente, falava bem, atrás falava mal. Agora na frente fala bem, atrás só pensa, mas não fala mais nada. Porque a tua alma começou a ser subjugada pelo teu espírito. Ativou. Agora, quando o espírito está morto, Números 16, 22, vou lá em Números. O homem ainda continua tendo espírito. Agora eu quero entrar no reino do Satanás, no reino do inferno mesmo. Quero trazer essa noite esse ensino para você conseguir distinguir esses 3 reinos na tua vida. Então, 16, 22. Eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-á tu contra toda esta geração? Então, todo mundo tem espírito. Toda a carne tem espírito, amém? Homens. Só que estão mortos. Agora, pastor, se eu não estiver na igreja, quer dizer que eu não sou espiritual? Não, não quer dizer. Por quê? Porque os feiticeiros, os espíritas e os bruxos também são espirituais. Eles são tão espirituais que eles chegam a fazer jejum de 30 dias para trazer o poder de demônios. Os espíritas, os bruxos, os feiticeiros, eles não andam no reino da alma. Eles fazem aquilo que os demônios mandam eles fazer. Tá, pastor, mas se no reino do espírito tem que ter uma ligação com Deus para ter uma atividade através do espírito, como que o espírito morto tem uma atividade com o diabo? Porque os espíritos malignos são os veículos da comunicação para aquele espírito daquela pessoa. E ela é espiritual. Os feiticeiros, irmãos, são espirituais. Só que a diferença é que eles estão mortos para Deus e vivos para o espírito maligno, vivos para Satanás. O veículo deles de comunicação não é Deus. Por isso que tem muita gente que vem da Ubanda, por exemplo, para dentro da igreja e começa a exercer dom e dá umas torcidas e uns negócios, e até fala em línguas, mas não é o Espírito Santo. É uma conexão enraizada que ainda tem com os espíritos malignos. Por quê? A Bíblia diz que os espíritos malignos, eles operam dons, eles têm um intelecto muito aguçado, e Satanás, até como anjo de luz, se comporta no meio do povo. Então os espíritos malignos, eles sabem ter uma aparência boa. Só que, qual que é a diferença? No reino da alma, tu se larga para as paixões e cobiças, e tu se larga para tudo aquilo que a tua carne pede. Esse é o reino da alma. No reino de Deus, tu esmurra a tua carne, tu esmurra a tua alma, para tu seguir no centro da palavra de Deus. No reino de Satanás, você trabalha para ele. Até as paixões da alma tu segura para submeter a ele. Tu faz o que ele manda. Se ele manda tu fazer jejum, tu faz. Se ele manda tu fazer um passe, tu fazer feitiço para as pessoas, tu faz. Os feiticeiros, eles trabalham, sacrificam crianças. Então o reino de Satanás é assim, tu trabalha diretamente para ele espiritualmente. O reino da alma não, o reino da alma, tu está trabalhando de alguma forma para ele, tá, porque tu está multiplicando o pecado, mas não é assentido. Por exemplo, que nem vamos pegar a religião mais violenta, o satanismo. O satanismo, vocês viram um vídeo que circulou há pouco tempo,
que a pessoa rasgou a Bíblia num templo satânico, falando, aqui é outro Deus e tal, e tal, e tal, aquilo ali está trabalhando diretamente com encargo intencional para o diabo. Eles são espirituais, eles sabem lidar com o reino do Espírito. Tanto é que na última eleição, aumentou drasticamente a quantidade de rituais satânicos. O atual presidente, ele foi para Varanasi, que é a capital da idolatria mundial na Índia. E está voltando para lá agora, para quê? Para fortalecer os espíritos. Você consegue compreender? Mas por que eles vão para lá, gente? Isso é só alma, não é alma. Eles estão ligados com espíritos que atuam na região celestial, mas não é o espírito do nosso Senhor. Então nós temos que entender que nós temos 3 esferas de luta. A satânica intencional, a paixão da carne, que são os vícios e sentimentos, o desejo de sentir alguma coisa a mais, tu vê um filme, mas quer ver outro, tu joga um dia futebol, mas quer jogar de novo, tu vai dar uma saída para comer um lanche, amanhã vai te dar aquela vontade, tu vai comer, isso é paixão da carne. A gente não anda no reino do Espírito, na paixão da carne, o Espírito está morto. Tu nem sabe o que está fazendo, só toca a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim, isso é carne. Agora o Espírito, você entra num outro nível. Agora, dentro, aí tem na hierarquia espiritual 4 níveis bíblicos. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais. Quando você tem sonho, ou que você vê um demônio fininho, pequenininho, magrinho, é hoste espiritual. É aquele que faz o casal brigar o tempo todo. É aqueles que fazem dar contenda. É aqueles que fazem você ter olhar libidinoso. Eles são mais fracos. Os dominadores, eles dão ordem às hostes. Eles já dominam sobre 2 pessoas. Por exemplo, você já viu a mulher que apanha do homem no namoro e nunca larga o homem? Porque tem um demônio nela governando os sentimentos dela e um demônio nele governando ele. E ele fala para ela não largar, e ele fala para ele não largar e continuar batendo. E eles continuam, e a mulher fala, ai, mas eu não consigo deixar dele. Está apanhando que nem demônio. E aí tem potestades que estão acima deles na hierarquia. E tem ainda principados, que daí é o Ganesha, que daí é o Brahma, que daí são os deuses hindus, por exemplo, que eles vão lá, que esses políticos vão lá para pegar força. Vocês estão entendendo? Então eles têm força nos ares. Através de bruxos, feiticeiros, médiuns, eles ganham força. Pastor, mas como que derruba esse reino? Só tem um jeito: jejum e oração. Por isso que a sala de oração, Luiz, é tão importante. Cadê o Luiz? Ah, tá lá. É tão importante. Porque quando a gente está orando lá, aqueles demônios que estão dando força para acabar com o Brasil, eles vão enfraquecendo. Aí daqui a pouco, eu lembro, irmãos, que teve um tempo que a igreja estava orando muito. Meu Deus, como eu ouvi gente da Ubanda falando, parece que não tem mais manifestação, parece que os médios estão errando, parece que os espíritos não descem mais. Por quê? Oração. Então a gente precisa entender, aí eles têm que sacrificar mais crianças e tal. Quer entender isso? Leia Elias, quando ele prepara um altar e Asterote está sangrando as pessoas, os profetas de Baal, eles estão se cortando, irmãos, derramando sangue, para poder fortificar o espírito de Baal. 400, e Elias, um homem só, ligado com o Espírito de Deus, acaba com tudo. Só que Elias era santo, separado, preparado para a guerra, forjado na oração. Como que a gente acaba com o reino de Satanás? Não é querendo, não é falando, eu vou pisar na cabeça do diabo, não é chutando a santa, não é. Se humilha, dobra o joelho numa casa de oração e fala, pastor, vamos orar pelo quê? Pelo Quênia? Vamos orar pelo Quênia, vamos orar pelo Brasil. Junta a força com aqueles que querem e começa a orar pelas famílias de Blumenau. Começa a orar pelos jovens que estão presos na dependência, na vida louca. É assim que os espíritos começam a perder força e de repente começa a mudar. Aí daqui a pouco o cara se esforçava um monte para pregar, mas daí tu vai lá e fala assim, ó, Jesus te ama, aí a pessoa,
Por quê? Porque quando tu fala Jesus te ama, molhado na oração, tem muito poder, porque não tem demônio para segurar aquela verdade. Existem 4 tipos de demônios. Existem 7 demônios mundiais. Influências malignas mundiais. Um que é envolvido na política, outro que é envolvido na sexualidade, na imoralidade. Tem vários irmãos que estão aí tentando governar. Então tu percebe certinho em cada nação. Por exemplo, se você vai para a Tailândia, lá quem impera não é o demônio que corrompe a política lá é muito boa. O problema lá é o escravismo sexual. É outro demônio. Você pode perceber que tem demônios regionais. Se você vai aqui na frente, nessa rua aqui, ó, a prostituição aqui é imensa. Tem demônio aqui. Está cheio de travesti, cheio de garota de programa. Tem demônio. Pode ver que é regional. Se você vai lá para a escola agrícola, onde eu moro, é um tipo de influências. É aquelas que não está tão ligado com prostituição, está ligado mais com depressão, com divisão, com isolamento. Se tu vai para lugares mais isolados, como a Velha, por exemplo, tu já ouve mais falar de tráfico, de droga, adição, essa coisa arada toda, fornecedor e tal, porque cada demônio, ele atua em uma área. Se você muda a área, tu percebe que muda a guerra. Por isso que os profetas de Deus, eles têm que estar atentos. Não adianta eu querer guerrear de uma forma, onde eu tenho que guerrear de outra. Eu tenho que entender qual que é o demônio. Quando tu vence o demônio na oração, irmãos, tu acessa aquele lugar e ninguém te toca. Por que os pastores não podem se levantar contra o governo atual? Porque eles estão tudo com o rabo preso. Tudo com o rabo preso de favor de político que eles tiveram. Agora eles não podem se levantar contra o governo atual porque eles não têm autoridade espiritual para declarar a verdade. Vocês compreendem isso? Pastor José Rodrigues uma vez foi para a Coreia do Norte. Eu já estou terminando, só quero falar um pouco desse reino do Espírito. E quando ele foi para a Coreia do Norte, o que aconteceu? Tinha um homem com ele. Eles pagaram um bom dinheiro para ir. Quando chegaram na conexão, o Senhor deu um sonho para ele, que aquele homem que estava com ele estava sendo engolido por um cachorro. E ele falou lá, ó, fica aqui, não entra comigo na Coreia, porque tu não tens autoridade para pisar lá. E o José foi, homem de oração, passa as madrugadas orando, vencendo demônios. O apóstolo Paulo fala em Efésios, eu lutei contra feras, demônios. Primeiro vence no reino da oração, depois tu pisa no reino físico. Então, pastor Zé foi lá, chegou lá, irmãos, eles mandaram ele se dobrar na estátua do ministro, do presidente de lá, e ele falou, não me dobro. Irmãos, os caras queriam matar ele, ficaram nervosos, e ele conta a história detalhada, mas ele falou, não me dobro. Aí vieram oferecer um chá para ele, ele não aceitou, um tipo de chá deles lá, ele não aceitou. E eles ficaram nervosos, muito nervosos. Ele falou que eles estavam tramando contra a vida dele, mas daqui a pouco chegou um rapaz, acalmou eles. Aí ele falou que quando ele sentou na mesa, no primeiro dia, ele falou, eu posso orar? Porque eu oro para o meu Deus agradecendo o alimento. E ele falou que ele fumava um cigarro atrás do outro, porque eles não aceitavam um cristão. Eles não aceitam um cristão pisar na terra deles. E o pastor José falou que eles pensaram, não fizeram nada. E ele continuou. Podia ter perdido a vida a qualquer momento sem ninguém saber como. Chegou no último dia, irmãos, o primeiro-ministro da Coreia do Norte, o pastor José falou que sentou na mesa para comer e não orou, esqueceu. Aí ele tocou no ombro do pastor José e falou com ele, tu não vai orar? Estou esperando tu orar antes de a gente comer. Autoridade. Autoridade, irmãos. Porque primeiro tu vence no reino, primeiro tu tem que ter legalidade. Se tu sonega imposto, tu não pode brigar com um político. Tu não tem autoridade. Entende isso? Se você tem problema com sexualidade, não é fiel com a tua esposa ou com o teu marido, não vai tentar brigar contra a imoralidade sexual, tu vai levar um pau do diabo. Reino do Espírito. Na Bíblia fala que foram tentar expulsar demônio e não tinham autoridade, levaram uma camaçada de pau dos endemoniados. Reino do Espírito.
Entende isso? Então esse é o reino do Espírito, aonde a gente guerreia. Agora, irmãos, para terminar, me dá mais 5 minutos. Quem está nesses reinos, agora eu nem vou entrar no reino da intencionalidade do Espírito, que é os satanistas, não vou nem entrar aí. Eles podem se converter com a pregação, com a oração, mas eu vou falar com os caras da alma, que são esses que estão às vezes aqui no meio da igreja, mas está no meio da igreja querendo viver a sua vida, as paixões da sua carne. Essas pessoas, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou ficar, não adianta, não é que eu não amo, não adianta eu ficar trazendo revelação para quem está na alma. Deus larga. Se a gente está dentro da igreja, vivendo na alma, no governo da alma, chega uma hora que o Senhor se retira. Quando o Senhor se retira, a pessoa se joga. Quando o Senhor se retira, a pessoa se joga para todas as paixões da carne. Está aqui. Ele nos larga. Na alma. Até quando a pessoa está dentro da igreja, ela faz tudo errado. Porque ela quer ser santo pelo mérito. Ela quer pregar porque é boa. Ela é independente. Nunca consegue seguir as direções do pastor. Não consegue estar próximo do pastor. Faz do seu jeito. Vive do seu jeito. Estuda o que quer estudar. Faz o que quer fazer. Ah, pastor, tu tem que mandar na minha vida? Claro que não. Mas tu sabe o que Deus realmente quer para a tua vida? O que Deus quer para a tua vida é isolada do corpo de Cristo? É sozinho? Toda a obra que Deus fez em Atos 2,42, que Ele uniu todas as pessoas em um só propósito, foi só para a igreja de Atos? Alma, está na igreja, mas faz o seu jeito. Sabe o que é o reino da alma? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vai pegando aí, vai entendendo o que eu estou falando aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: não, eu vou lá no versículo 2. Não, versículo 1. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, autoridade, ingratos. Recebe, nunca se alegra, nunca muda. Profanos, sem afeto natural, perde a afeição. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sempre dados às paixões da carne. Cruéis, sem amor para aqueles que são bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres dessa terra, mais do que amigos de Deus. Tem aparência de amor, tem aparência de piedade, mas nega todos os dias a eficácia do poder de Deus. Desses, afasta-te. Olha que sério isso, irmãos. Dentro da igreja, tem aparência que é bonzinho, mas é independente, é mau, pensa em si mesmo. Governo da alma. Deus não contenderá. Homem na alma, presta atenção nesse conceito, se nega a entender o que carrega os homens espirituais. Não adianta você, homem espiritual, querer discutir com quem está na alma. Não discute, ama. Quem está na alma só merece o nosso amor, não a nossa discussão. Discussão é para quem é espiritual. Todo mundo que está na alma, quando você começa a entrar em Deus, vai te achar louco, vai te achar doido, porque as coisas de Deus é loucura para os homens naturais. Toda a tua consagração, jejum, cuidar do teu corpo, tudo isso vai ser loucura. Você ir para campo missionário. Agora deixa eu te falar uma coisa.
E eu termino aqui. Quem vive na alma não se move pelos princípios espirituais, mas pelo intelecto. Presta atenção nisso. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Todo intelecto humano sem espírito vai ser para te derrubar. Se tu for inteligente, humanamente falando, mas tu se afastar do Senhor, daquilo que o Senhor manda tu fazer, tu vai se matar com o teu próprio pensamento. Não te estribes no teu entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia em algo além de ti mesmo. Sabe, esses dias a Maiara mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu quero estar com o coração próximo do que o pastor prega, do que tu fala, do que tu tem vivido. Eu quero ter um relacionamento. Não é fácil, irmãos, ter um relacionamento comigo. Eu sempre estou alinhando todo mundo. É difícil. Só que quem quer isso é porque é espiritual. É espiritual. Por quê? Porque não quer beabá, não quer coisinha fácil, quer andar na palavra do Senhor. É espiritual. Agora não te preocupa se as pessoas começarem a se afastar da tua vida, porque tu é bom, porque tu é amoroso. Porque aqueles que são espirituais, os que não são, não conseguem andar com eles. Nós conseguimos andar com todo mundo, eu consigo andar com todo mundo. Só que chega uma hora que aqueles que vivem na alma, eles te pedem para fazer coisas que tu não pode mais fazer. E aí eles te largam. Eles te pedem para você aceitar coisas que tu não pode mais aceitar. Aí eles te chamam de ditadores, manipuladores, dominadores. Mas na verdade quem quer te dominar são eles, porque eles querem impor o conceito. Alma. O Senhor falou para Caim: Caim, te arrepende do pecado, Caim. Sabe o que Caim falou? Eu não me arrependo. Me afasto do Senhor. Foi embora. Caim falou isso. E a Bíblia diz que ele andou errante na terra e se afastou da presença de Deus. Por quê? Alma. Se você observar, a Bíblia vai falar: dali em diante começaram a invocar o nome do Senhor. A conexão com o céu estava sendo perdida. A maldade do homem começou a se multiplicar. Por quê? Homem sem altar, sem culto, sem oração, se perde no próprio entendimento. Eu sou tão inteligente que agora eu posso mandar na minha vida. Alma, irmãos. Isso é alma. Então esse é o governo da alma. É o governo quando o espírito morreu. Tem uma frase, eu termino dizendo ela, que o Senhor me deu: quem anda na alma não provoca só danos temporários. Quem anda na alma tem perdas eternas. Perdas eternas. Tem pessoas que perdem coisas que nunca mais vão poder recuperar, porque decidiram andar nas paixões desse mundo. Isso é o espírito morto. Agora, quando o espírito está vivo, irmãos, tu perdoa todo mundo, tu ama todo mundo, tu ajuda todo mundo, tu serve todo mundo. Se eles te recompensam ou não te recompensam, se eles fazem ou não fazem, tu quer trazer solução, tu quer trazer amor. Quem está no espírito, tudo pode começar a cair ao redor, mas ele sempre está em algo nobre. Ele fala assim: se cair tudo, nós vamos dar um jeito. Mas e se morrer? Morremos tudo junto. Mas ele está olhando para outro lugar. Entenderam? Espírito e alma. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Espero que essa aula tenha edificado. Fundamento básico, irmãos, da doutrina. Amém? Doutrina cristã, o fundamento básico dela. Quarta-feira eu trabalho em fundamentos básicos. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Fundamento básico. Se Deus permitir, na semana que vem eu vou falar a necessidade do porquê que a gente precisa ser salvo. Por que Deus precisa nos salvar? Nosso espírito, ele está morto. Ele tem que ser ativado por Deus. Tem algo dentro de ti que tem que decidir e falar: eu quero, Senhor, faça, eu não posso fazer.
Eu não consigo, mas tu consegue, então eu quero ficar nesse lugar até que tu faça. Tem pessoas que perguntam: pastor, como eu me torno semelhante a Deus? A resposta é: não tem como tu se tornar. Tem como tu olhar para Ele até que Ele te torne. Sabe os meninos, os rapazes que foram comigo para Goiânia, para Caldas Novas, o Vander, o Júnior, o Jonathan, mudou. A mente deles mudou. Aí tu pergunta assim, ó, tá, mas como que faz? Eles não têm explicação. A única explicação é: olha para o Senhor até que aconteça. É por isso que o culto semanal é importante. Toda quarta vocês podiam estar fazendo o que vocês quisessem, mas estão olhando para o Senhor, falando da Bíblia, junto com o teu pastor. Vocês estão ficando arrojados, fortes, prontos para militar contra os espíritos de engano. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa aula. Obrigado pelo discernimento espiritual que tu trouxeste a nós, Senhor. Nos ajude a avançar para lugares mais profundos. Ative o nosso espírito. Se tu não tocar, nós morreremos. Mas se tu falares uma palavra, nós entraremos num lugar mais alto, Senhor. E é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem está na alma, ouve tudo o que eu falei e entra no intelecto. Quem está no espírito, não. Acontece que nem aconteceu com os rapazes. Saem de um culto ou saem de um lugar e falam: cara, eu recebi algo novo. É uma revelação. Quando tu recebe revelação, tu se torna algo. Quando tu intelectualiza a pregação, tu não se torna nada, tu só se encheu de informação. Tem pessoas que passam uma vida inteira intelectualizando a palavra, mas nunca tiveram uma revelação do Espírito. Por quê? Porque não amam a Jesus. Quem ama Jesus tem revelação. A revelação está acima do intelecto, porque é espiritual. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor para nós terminar.